Você já viu um relojoeiro consertando um daqueles relógios antigos, de corda? Tem vídeo no YouTube se você tiver essa curiosidade. Mas é mais ou menos assim. Ele coloca o relógio sob uma luz, abre cuidadosamente e com o auxílio de uma lupa, ele verifica se tem alguma das peças ali que, porventura, esteja fora do lugar. Eu não preciso dizer que o relojoeiro sabe qual é o lugar das peças, né? Para saber alguma coisa, se alguma coisa está fora do lugar, por causa de uma queda, por exemplo, sei lá, ele precisa conhecer a interação dessas peças, das peças que formam o relógio por dentro. E como o relógio é praticamente um conjunto de engrenagens funcionando em sequência, se uma delas parar, todo o processo também para. E aí tem uma coisa muito interessante. Algumas dessas peças são tão minúsculas que o relojoeiro precisa não apenas ampliar o seu campo de visão, mas precisa ter ferramentas específicas para conseguir manusear essas peças. É você imaginar todo tipo de alicate e pinça, das pontas finas, que conseguem encaixar aquelas peças minúsculas exatamente no local delas. E só de se falar isso, a gente já imagina que não são ferramentas que você encontra em qualquer lugar, né? Agora, a partir desse exemplo, pensa comigo no seguinte: você consegue imaginar um relojoeiro consertando uma pequena parte do relógio sem pensar no todo? Já que nós estamos falando aqui de engrenagens, você consegue imaginar alguém pensando apenas numa engrenagem, sem imaginar o que acontece com o todo? Não tem como. Por mais importante que seja aquela pequena peça, ela é parte de um conjunto, que só funciona se existir harmonia entre elas. E olha que surpresa, a vida também é assim. Você, como um relógio que precisa de corda para viver, mas não apenas isso, precisa que todas as engrenagens, por menores que sejam, estejam trabalhando em harmonia. Então esse dar corda seria como se fossem as coisas externas da vida. Os gatilhos, os impulsos, os estímulos, e as engrenagens correspondem ao seu funcionamento interno, ao como você está por dentro, ou como as áreas da sua vida se interrelacionam, como elas estão trabalhando umas com as outras. Esse exemplo que eu estou falando aqui, eu encontro ele de uma outra forma num livro de um filósofo chamado Louis Lavelle. O Lavelle viveu entre 1883 e 1951, construiu uma carreira como professor e como pensador e deixou obras profundas de algo que ficou conhecido pra gente como espiritualidade filosófica, que é uma espécie de sermões espirituais abstraídos da filosofia. É uma filosofia voltada para entender as obras do espírito, para entender os posicionamentos do espírito humano. E o Lavelle dizia assim: não há nenhum pensamento sério que não envolva o todo. E não há nenhum pensamento sério que não se exprima por alguma ação. Não há nenhum pensamento sério que não envolva o todo e não se exprima por alguma ação. São dois pontos aqui. Todo pensamento sério considera o todo e todo pensamento sério culmina ou gera uma ação. Se você decide pensar com seriedade na sua vida, você vai ter que levar em conta o todo. Vai levar em conta quais são as implicações de uma decisão em uma área nas outras áreas. Pensar com seriedade é saber que no armário da vida, o que você coloca numa gaveta afeta o que está nas outras gavetas. Os exemplos simples disso é quando, por exemplo, alguém decide estudar para concurso, né? O seu tempo de estudo vai consumir todo o seu tempo de lazer, todo o seu tempo de folga, às vezes até seu tempo de sono. E dá pra gente pensar nisso com casamento, com nascimento de filhos, porque o ritmo muda. Não adianta meter o pé no acelerador, porque o motor mudou, meu amigo. Uma coisa interfere na outra. E é muito comum, cara, a gente acreditar que é possível trabalhar ou investir em algumas áreas da vida e acreditar que essas áreas não vão interferir em outras áreas da nossa vida. Eu vou te falar de algo simples assim que eu sinto na pele, que é a questão da paternidade. Quem é pai e mãe sabe que direto você se pega cometendo erros que você não queria cometer. E isso é porque você tá errando, mas você tá errando tentando acertar. Mas nem por isso é menos doloroso, sabe? Quando você erra com seus filhos. Você erra e você se sente assim, cara, que coisa ruim, eu queria ser um pai melhor, né? E obviamente uma mãe também pensa assim, eu queria ser uma mãe melhor. Mas quando eu me proponho a ser um pai melhor, eu descubro que não dá pra ser um pai melhor sem ser, por exemplo, um marido melhor. Não dá pra melhorar como pai se eu não melhoro como um homem. Quando eu tento ser um cristão melhor, por exemplo, eu entendo que eu não tenho como ser melhor pra Deus se eu não sou melhor pro meu próximo. São coisas que estão intimamente relacionadas e que produzem um resultado na outra.
Então, se eu trato bem meu filho, mas trato mal a mãe dele, uma hora ele vai perceber que existem 2 pesos e 2 medidas aí. E alguma hora ele vai rever o afeto que ele tem por mim, porque na cabeça dele não faz nenhum sentido eu tratá-lo bem e desprezar a mãe dele na frente dele. Essa coisa de pensar no todo é um grande desafio pra gente, porque pensar no todo é manter sempre uma espécie de continuidade de pensamento. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa melhor, então eu vou estudar pra isso. Eu vou me debruçar sobre os livros, sobre as aulas, eu vou aprender de gente que eu considero melhor, mas agora eu também quero ser uma pessoa melhor a partir de exercícios físicos. Então eu mantenho a continuidade de pensamento de ser uma pessoa melhor, mesmo que eu troque o objeto. Então o primeiro objeto era o intelecto, eu queria ser uma pessoa melhor estudando mais. Agora eu quero ser uma pessoa melhor praticando exercícios físicos. Mas isso não anula o propósito maior, ao contrário, essas coisas estão em continuidade. E da mesma forma, pensar com seriedade é saber que esse pensamento precisa se transformar em ação. Quando alguém diz que vai mudar de vida, a primeira coisa que se espera é ver quais são as ações rumo a essa tal mudança de vida que a pessoa quer, né? Então não adianta muito o ambiente colaborar, a sorte bater a porta, ou outras pessoas te ajudarem se por dentro há uma espécie de desordem em você. Porque você vai estar sempre culpando a corda, você vai estar sempre dependendo de fatores exteriores, sempre olhando com prioridade para coisas que estão fora de você. Cara, observa como a gente insiste em coisas que não adiantam. A gente põe nossa expectativa na corda, nos estímulos, quando o problema pode estar nas engrenagens. Tá girando devagar, tá precisando de óleo, ou depois de uma pancada da vida, né, num sentido metafórico, uma engrenagem saiu do lugar e você precisa mexer nisso, senão você vai continuar empurrando com a barriga. É interessante perceber que o mau funcionamento dessas, que eu tô chamando aqui de engrenagens, dessas engrenagens grandes, é muito fácil de ser percebido, né? O problema são com as pequenas, porque a engrenagem pequena exige que você a coloque sob a luz. Você precisa ter coragem de abrir, você precisa enxergar lá no fundo, você precisa dar zoom. E aí precisa ter cuidado para não desorganizar as outras coisas da vida. Então isso dá trabalho. E eu fiquei aqui pensando sobre essas questões de colocar sob a luz. Porque colocar luz em áreas da vida que estão sobre uma penumbra, áreas da vida que são mal iluminadas e que, sei lá, por alguns outros fatores a gente até se acostumou a passar por essas áreas sem muita luz mesmo, é sempre um desafio. Porque você tem que ter coragem quando você sabe que para arrumar algumas coisas vai ser preciso bagunçar antes. E aí eu me lembro de um exemplo bem simples assim, de uma vez que eu inventei de limpar o chão lá em casa quando já era meia-noite. E eu queria me antecipar pra no dia seguinte acordar e já ter aquela sensação de casa limpa, sabe? Só que pra isso acontecer eu precisava, primeiro, fazer o mínimo de barulho possível pra não acordar ninguém. E segundo, não acender todas as luzes pra também não acordar ninguém. Nem barulho, nem claridade. Bom, demorou mais do que eu previa, demorou o dobro do tempo, né? Na verdade, porque eu tinha que fazer tudo pisando em ovos, mas deu certo. Aí no dia seguinte eu tô tomando um café e quando eu percebo assim um local no meio da sala que ficou sem ser varrido. Tá lá aquela mancha de poeira assim, destacada ali, quase no meio da sala. Daí eu fui lembrar da iluminação fraca. Falei, cara, não tá me enxergando direito. Então eu comecei a procurar outros lugares assim e eu vi que tinha uns 2 ou 3 outros lugares que também ficaram sujos. Isso me mostra como é difícil você arrumar sem as condições certas. Como é difícil lançar um olhar sobre alguma área da vida quando essa área é meio nebulosa, com pouca iluminação. Quando os detalhes de uma área da vida não são tão acessíveis assim. Por exemplo, quando você era criança, de repente um adulto gritou com você de uma maneira histérica, de uma maneira que te assustou muito, que te deixou aterrorizado. Algo bem fora do comum, assim, pra sua mente. E aquilo ficou tão gravado na sua mente, foi tão traumático que se tornou um padrão mental. Então quando alguém se impõe a você, quando alguém levanta a voz, algo desperta de você e te faz encolher existencialmente. E essa é uma parte tão nebulosa da sua vida que dói só de imaginar ter que acender a luz nesse cômodo, entende? Só de imaginar que você precisa encarar de frente e mexer na bagunça, você já sofre com aquilo. E aí, partindo também de uma ideia do Lavelle, ele diz algo mais ou menos assim: se você deseja viver numa atmosfera de luz, você precisa reunir os clarões que atravessam a sua vida durante o dia. E aí, você precisa criar uma espécie de irradiação contínua. O que é isso, trocando em miúdos? Ele está dizendo o seguinte: olha, se você deseja que a sua vida tenha esse ambiente de luz, que a luz permeie todas as áreas da sua vida, ou pelo menos de uma forma geral, você precisa se aproveitar dos momentos de luz, dos cômodos que existem luz na sua vida.
aproveitar-se dessa luz para iluminar outros cômodos e permitir que essa luz vá adentrando de uma forma como se fosse uma corrente, irradiando, né, como ele fala, de forma contínua, até que as áreas da sua vida possam ser todas inundadas e você crie uma atmosfera de luz. Como se você acendesse a luz do quarto e aí você se aproveita daqueles feixes de luz que passam do quarto para a sala para você começar a fazer uma faxina ali, começar a organizar as coisas, até que de repente você torna um caminho acessível na sala, de modo que você pode agora acender uma luz também na sala. E agora você tem já 2 pontos de luz, você tem no quarto e na sala, e aproveitando-se dessa luz, você agora parte para um terceiro cômodo e assim sucessivamente. Colocar as áreas da nossa vida sob a luz é muito importante, cara, para que a gente consiga ver as engrenagens menores funcionando, para a gente conseguir tirar essa dúvida se elas estão funcionando mesmo, se elas estão emperrando, se estão precisando de manutenção. Deixa eu te dar exemplos de engrenagens pequenas que necessitam de luz e de certa atenção. E aqui eu chamo de pequenas no sentido de que você consegue tocar a vida, você consegue dar passos, consegue realizar ações que não são impedidas por essas engrenagens. Mas se você jogar luz e der um zoom, você vai perceber que elas são problemas que interferem no todo também. Algumas pequenas engrenagens, por exemplo, amargura, rancor, falta de perdão, uma semente simples de inveja que você acha inofensiva, mas aquilo começa a crescer dentro de você. Algumas atitudes também, por exemplo, atitudes egocêntricas, atitudes grosseiras que tendem para um certo tipo de desequilíbrio. São coisas que aparentemente nós conseguimos lidar escondendo, guardando, deixando elas no escuro. Mas se você puder, dê uma atenção especial a essas pequenas coisas. Elas são pequenas na quantidade talvez, mas podem reverberar até alcançar o seu corpo. Imagina você adoecer por causa de situações emocionais. Não há nenhum pensamento sério que não leve em conta o todo e que não se exprima por alguma ação. Que Deus abençoe você e te oriente a criar uma atmosfera de luz na sua vida. A gente se vê na próxima. Tchau.